Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre uma possível recessão que pode acontecer em 2026, ou pelo menos uma correção no mercado em geral. Então, aqui a gente olhando o gráfico, aqui a gente tem o Bitcoin, onde eu acho que a gente pode ter uma tendência de alta ainda para tentar fazer o reteste aqui da zona de 101 mil. Por que que essa zona é importante? Aqui a gente tem a linha de 50 semanas, onde se você observar, a partir do momento que a gente segura essa linha, a gente tem continuação de alta. A partir do momento que a gente perde essa linha, a gente tem tendência de baixa. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente perde a tendência das 50 semanas, significa que a galera está no prejuízo. Quem comprou nas últimas 50 semanas está no prejuízo agora. Ou seja, significa que o sentimento do mercado mudou. Então é por isso que eu acho que a gente ainda pode ter uma correção até aqui nos cento e poucos e depois continuar movimento de queda aqui pelo menos até 70k. 70k a 55 é meu chute. Então eu acho que a gente voltaria aqui para essa zona, ficaria aqui um tempo e depois continuação de bull market ali em 2027, 2028, quando a gente já tiver uma taxa de juros, cadê os juros aqui, quando a gente já tiver uma taxa de juros um pouco mais baixa. Então, a partir do momento que o juro chegar aqui em 2,50 nos Estados Unidos, provavelmente a gente vai ter um estímulo econômico muito maior do que a gente tem agora. Então, basicamente, eu acho que essa correção deve acontecer porque o SP500 está no topo do topo. Então, a gente está vendo aqui o SP500 no topo, a gente está vendo o Dow Jones no topo, a gente está vendo o ouro no topo, né? Vamos pegar aqui o ouro. É... O ouro no topo, a gente está no topo. Eita. A gente tá vendo prata no topo, fiz um vídeo ontem sobre prata. Então, basicamente, em algum momento a gente vai ter que ter uma correção no mercado, porque basicamente nada sobe para sempre, né? Como a gente costuma dizer. Então, se a partir do momento que o SP500 aqui começar a ter uma correção, pode ser uma correção até que relativamente saudável, aqui de 30%, 30%, 20%, vai. A gente colocaria até o crash ali de 2024. Então, provavelmente a gente deve ter uma correção aqui, a gente em algum momento de 2026 a gente pode continuar subindo ainda, não dá para acertar o topo, mas em algum momento essa correção vai vir e quando ela vier o Bitcoin vai tancar mais ainda, sabe. Então, a partir do momento que vier aquela correção, o Bitcoin vai ter que tancar para baixo, porque o Bitcoin é um ativo especulativo, né, o Bitcoin não sobe contra a tendência de outros mercados, é impossível o SP500 estiver caindo e o Bitcoin estiver subindo, não existe isso. Tem algo muito correlacionado entre os dois, porque ambos são ativos de risco. O SP500 está no topo do topo agora e o Bitcoin não está no topo. Por quê? Porque o investidor, o bancário, as instituições, elas vão primeiro se o mercado está frágil, e atualmente a gente está num mercado frágil, é por isso que ouro, é por isso que prata tá decolando. Eles vão primeiro tirar de ativos mais especulativos. Qual que é o ativo mais especulativo? O Bitcoin. Então eles tiram dinheiro do Bitcoin e continuam subindo esses ativos que são também especulativos, tipo SP500, mas são menos especulativos do que o Bitcoin. Então é por isso que o Bitcoin já precedeu a queda. Então, quando acontecer a queda no SP500, não acho que vai afetar tanto o Bitcoin. Tipo, ainda vai ter uma queda, mas não tão grande, porque é isso. O Bitcoin já meio que antecedeu o movimento de queda em relação ao SP500, ao ouro e à prata. Mas em algum momento, a gente vai ter que ter uma correção. Se aqui a gente começar a bater a cabeça aqui, provavelmente a gente pode começar a corrigir. E aí, pra lá, 2028, 2029, ter o verdadeiro bull run, né? Que aí é onde a alt-season ia acontecer. Alt-season que nunca aconteceu, não aconteceu ano passado. Se a gente olhar esse gráfico aqui, literalmente mostra a correlação entre altcoins e bitcoins. Então, isso aqui é uma alt-season. Isso aqui significa que altcoins performaram melhor que o Bitcoin. Isso aqui, desde 2021, Bitcoin performa melhor que altcoins. Se você tivesse segurado o Bitcoin, você estaria muito melhor do que se você tivesse segurado altcoins. Isso é um fato. A maioria das altcoins não bateu all-time high, enquanto o Bitcoin fez 5 vezes cinco vezes o fundo. Então, a gente não teve uma alt-season. Quem falou que já teve, quem falou que tá para chegar, provavelmente deve estar para chegar também. Então, em algum momento a gente vai ter que ter esse movimento aqui onde altcoins performam melhor que o Bitcoin, igual aconteceu em 2017, igual aconteceu em 2021. Só que são cenários onde a gente precisa estar macroeconomicamente favorável que isso aconteça. Então a gente precisa de uma taxa de juros mais baixa, a gente precisa injetar liquidez no mercado, e é algo que a gente não está tendo agora. A gente está tendo perigo de guerra, a gente está tendo uma taxa de juros com dificuldade de descer por conta do medo do Fed de reacelerar a inflação. A gente está com um desemprego controlado, mas que qualquer momento que tiver um lapso no desemprego ele começar a cair, a gente vai ter que tomar essa preocupação, né?
começar a subir, quer dizer, o desemprego começar a subir, a gente vai ter esse medo. Então eu acredito que a gente vai ter uma alt-season ali para 2027 e 2028, mas não agora, porque justamente a gente tá sem incentivos econômicos. Mas eu ainda acredito que a gente consegue achar um fundo mais ou menos. Tá bem feia essa linha aqui, calma. Mais ou menos aqui em 0,25. Então, se a gente puxasse para cá, a gente ainda teria que ter mais uma queda aqui em 2026, para aí finalmente a gente conseguir começar a alt-season que todo mundo espera e voltar para esses níveis aqui em cima. Isso aqui vai ser uma alt-season. Isso aqui não foi uma alt-season. Isso aqui não foi uma alt-season. Eu quero deixar muito claro isso aqui, que qualquer pessoa que te prometeu que ano passado teve uma alt-season, não teve. Esse gráfico mostra isso, literalmente mostra que altcoins há 5 anos vem performando pior do que o Bitcoin. O Bitcoin é um investimento melhor do que altcoins nos últimos 5 anos. Mas a partir do momento que a altcoin estiver realmente muito, muito desvalorizada em relação ao Bitcoin, a gente começa a comprar altcoins, porque aí sim a gente vai ter o verdadeiro ciclo do bull market, que deve vir ali em 2027 e 2028. Então, basicamente é isso. Se você gostou do conteúdo, já me segue e vamos pra cima.